Presta um minutinho para mim só. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 2.500 famílias há décadas estabelecidas no entorno do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, estão perdendo o sono. E não é somente pelo odor de querosene, nem apenas pelo ruído das turbinas, ainda que o período de repouso noturno, estabelecido há alguns anos, seja frequentemente desrespeitado pela Infraero, que continua a permitir com certa frequência decolagens às 3 ou 4 horas da manhã. O que lhes tira o sono, senhoras e senhores, é a decisão governamental de prolongar, em 1.000 metros ao que se propala, a pista daquele aeródromo. Alegam as autoridades do Ministério da Defesa, secundadas pelos governos do Estado e da capital, que o projeto atende a imperativo de segurança. Sem dúvida, ainda temos em mente as cenas terríveis do acidente do voo TAM 3054, ocorrido em julho de 2007. Aquelas imagens, inesquecíveis pelo duro drama humano que representaram, são suficientes para que considerável parcela da opinião pública encampe a tese da extensão. No entanto, é uma avaliação errônea. O ponto crucial é bem outro. A tragédia do voo 3054 foi causada por um complexo de circunstâncias que pouco tem que ver com a extensão da pista. Até porque a aeronave dela saiu pela lateral sem atingir o seu limite longitudinal. Um misto de falta de adequada manutenção da pista e da aeronave e de procedimentos tolerantes em demasia em relação às margens de segurança aviônica. Esse foi o painel de erros que resultou naquela catástrofe. Na verdade, o aeroporto de Congonhas é totalmente apropriado à operação de aeronaves do porte máximo dos Airbus 320 ou similares. Desde aquele fatídico dia, o padrão de manutenção da pista foi rigorosamente reinstituído. Os auxílios eletrônicos de controle de voo foram melhorados. As restrições climáticas de operação foram ampliadas e a arrogante tolerância à operação de aeronaves com o chamado reverso pinado foi abolida. Congonhas é seguro nessas condições. O que não se pode é querer operar nele aeronaves de maior porte. Isso seria aumentar gravemente os riscos. Acontece, senhoras e senhores, que a propalada extensão da pista irá inevitavelmente causar essa tentação. A importância econômica do aeródromo, com tal disponibilidade adicional, acabará por designar-lhe mais voos internacionais. Como corolário, virá a ampliação dos terminais de passageiros e de cargas. Na etapa seguinte, não bastarão as desapropriações previstas para a cabeceira sudoeste. O complexo acabará por engolir completamente os bairros de Vila Ceci e do Parque Jabaquara. O já pesado tráfego aéreo em muito aumentará, piorando as condições ambientais e abrindo caminho para a saturação, obviamente em detrimento da segurança de operações. Resta ainda um aspecto por demais importante. Será que aquelas 2.500 famílias e as milhares de outras das laterais poderiam aspirar a uma indenização justa pelos imóveis que levaram toda uma vida de trabalho para pagar? Dificilmente. Esse filme já foi visto inúmeras vezes e o roteiro é bem conhecido. Preço vil e precatórios que nunca são pagos. O governo, somado ao montante dos débitos da União, dos estados e dos municípios, deve aos infelizes credores de precatórios no Brasil nada menos do que 100 bilhões de reais, conforme estudo da Ordem dos Advogados do Ano após ano, fazendo tábula rasa de reiteradas e irrecorríveis decisões judiciais, o Executivo, sempre sob alegações de déficit orçamentário, recusa-se a pagar tais dívidas, pouco se lhe dão dos protestos dos cidadãos prejudicados. O destino dos moradores do entorno de Congonhas, se prosperar a indefensável iniciativa, será juntar-se a esse triste rol de injustiçados, mas com piores perspectivas, porque em breve virá a esta Casa de Leis a famosa PEC do calote, que outro nome não merece, infelizmente aprovada no Senado. As opiniões científicas verdadeiramente sérias e fundamentadas afirmam que a questão de Congonhas não se resolve com a extensão da pista, mas com a operação de aeronaves apropriadas ao aeródromo. Em resumo, são as aeronaves que a ele devem adaptar-se e não o aeroporto a elas ajustar-se. Congonhas tem de crescer em tecnologia, mas parar de crescer em área física e tráfego aéreo. Essa é a fórmula da segurança e também a equação da justiça para os sofridos paulistanos residentes no entorno daquele aeroporto. Obrigado.